Agora sim, então boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Fundamentos da Doutrina Secreta. Nós estamos a considerar o proêmio, no volume 1, Cosmogênesis, a partir da páginas 74 e 75. Aqui na página 74, ela estava descrevendo a figura que ela pôde ver na luz astral, no método de escrita da doutrina secreta, qual ela podia vislumbrar na luz astral os manuscritos arcaicos. Ela não estava na presença desses manuscritos. A senhora Blavatsky passou por um intenso treinamento no Tibete, onde ela conseguiu desenvolver capacidades humanas que estão muito além ainda de nós. Nós ainda vamos passar muito tempo para desenvolvê-las. Ela já nasceu com dons especiais já desenvolvidos, só que não eram adestrados. No período que ela passou no Tibete, esses dons foram adestrados, refinados, e ela conseguiu ser preparada para ser mandada aqui para o Ocidente, qualquer lugar que ela tivesse aqui do planeta, e ao mesmo tempo ela poderia centrar sua consciência em qualquer parte que fosse necessária, a fim de obter informações para divulgar a sabedoria esotérica contida nas escrituras arianas antigas do Oriente, aqui para o Ocidente. Esse foi o principal método de escrita de A Doutrina Secreta. Ela trabalhava em Würzburg, na Alemanha, e depois em Ostende, na Bélgica. A condessa Constance Wachtmeister, que ajudava ela na época, narra em sua narrativa. Ela escreveu um livrozinho sobre Madame Blavatsky, a escrita da doutrina secreta. Madame Blavatsky não tinha livros à sua disposição, mas passava escrevendo desde as primeiras horas da manhã até 2, 3 horas da manhã escrevendo, e o método de escrita era esse. Ela centrava essas suas habilidades, aparentemente ficava a fitar o vazio, mas lá nas dimensões acásicas, que ela também chamava de luz astral, e o Abade Eliphas Levi também chamava esse domínio da natureza e da matéria de luz astral. Lá ela via plasmar diante de seus olhos os documentos antigos, ia fazendo a tradução para o inglês, escrevendo em manuscrito tudo que podia. Então, ela passa a falar das emanações. A primeira emanação que ela viu foi esse círculo simples aqui, que equivale àquele ponto que não pode ser descrito, aquele princípio, aquela causa primária que dá origem ao todo. Depois ela vê o círculo com um ponto no centro, que equivale ao primeiro logos, a primeira emanação das inteligências divinas que constroem os planos do universo. Constrói 7 grandes planos universais, como se o espaço fosse se estendendo e se preparando para se tornar o palco onde muitas coisas vão acontecer nessas 7 dimensões conhecidas do universo. Em seguida, o círculo se divide em 2. O segundo logos passa a agir, preenchendo os planos com forma e com vida. Finalmente, em um determinado plano, o círculo se divide em 4, formando a cruz. Neste ponto,
o terceiro logos passa a atuar nos planos. Isso significa, em se tratando de humanidade, a chegada da consciência humana ou do homem, do pensador, manas. Finalmente, formas ficaram evolucionariamente prontas dentro da ontogênese da evolução aqui no planeta Terra, e essas formas receberam a mente. Então, a consciência começou a se desenvolver, que é representada aqui pelo terceiro logos nessa cruz. Então, isso aqui é uma narrativa simbólica da constituição do cosmos e do surgimento do homem aqui no planeta Terra. Ela deu uma série de explicações, falou sobre a origem da cruz, falou sobre a suástica, que significa um movimento perpétuo do universo, também a evolução, o tal místico, o planeta Vênus, o pentagrama invertido, que infelizmente é um símbolo usado na magia negra, etc. Aí nós falamos sobre tudo isso na aula passada. A aula de hoje começa aqui, ó. Quem tem o livro, página 75, esse parágrafo aqui. Que diz: é de se esperar que a leitura do presente livro contribua para modificar as ideias errôneas que em geral, o público tem a respeito do panteísmo. Erram e cometem injustiça os que consideram ateus os ocultistas, budistas e advaitas. Se todos não são filósofos, mostram-se pelo menos lógicos, baseando-se os seus argumentos e objeções no mais estrito raciocínio. Em verdade, se encararmos o Parabrahman dos hindus como representante das divindades ocultas e inominadas de outras nações, veremos que esse princípio absoluto é o protótipo do qual foram copiadas todas as demais. Parabrahman não é Deus, entre aspas, como não é um Deus. É o Supremo e o não Supremo, Paravan. É o Supremo como causa e o não Supremo como efeito. Para Brahman, é simplesmente, como realidade sem par, o cosmos que tudo contém, ou melhor, o espaço cósmico infinito, no sentido espiritual mais elevado, naturalmente. Sendo Brahman neutro, a raiz suprema, imutável, pura, livre, incorruptível, a verdadeira existência una, Paramartika, e o absoluto Chit, ou Chaitanya, inteligência cósmica, não pode conhecer, abre aspas, porque aquilo não pode ser sujeito de cognição. Aquilo com todas as letras maiúsculas, porque é assim que os advaitas, os hindus e os budistas filosóficos se referem a essa realidade que eles não ousam nominar nem comparar a nada que nossa mente seja capaz de abstrair, porque está realmente além dos limites de nossa mente. E compará-lo com qualquer coisa só pode fazer com que ele seja rebaixado de sua glória. Aliás, o principal erro que a humanidade cometeu foi atribuir forma humana e sentimentos, pensamentos e reações humanas a essa realidade. Pode-se dizer que a chama é a essência do fogo? A essência é a vida e a luz do universo.
O fogo e a chama visíveis são a destruição, a morte e o mal. O fogo e a chama destroem o corpo de Ará. Sua essência o torna imortal. O conhecimento do Espírito Absoluto, tal como a refulgência do sol e o calor do fogo, não é outra coisa senão a própria essência absoluta, diz Shankaracharya. É o espírito do fogo, não o fogo em si mesmo. Portanto, os atributos deste último, o calor e a chama, não são atributos do espírito, e sim daquilo que o espírito é a causa inconsciente. Não é a proposição anterior a verdadeira chave da filosofia dos últimos Rosacruzes? Para Brahman, em suma, é a agregação coletiva do cosmos em sua infinidade e eternidade. O aquilo e o isto, a que não se podem aplicar agregados distributivos. No princípio, isto era ele mesmo, um somente. O grande Shankaracharya esclarece que isto se refere ao universo, Jagat, e que as palavras no princípio significam antes da reprodução do universo fenomenal. Foi indicada uma série de notas marginais aqui. Depois vocês podem consultar essas notas. Quando uma nota é de grande importância, eu chamo a atenção, mas quando ela não tem tanta importância, é melhor desconsiderá-la, senão a gente não termina hoje, não termina nunca. Ok. Quando, pois, os panteístas se fazem eco dos Upanishads, que declaram, como também a doutrina secreta, que isto não pode criar, não estão negando a existência de um criador, ou melhor, de um agregado coletivo de criadores. Isso aqui é bem interessante. Agregado coletivo de criadores. Porque mais tarde a gente vai aprender das hierarquias formadoras do universo. A doutrina secreta não admite um só criador extracósmico. Ela fala de criadores, de hierarquias organizadas, cada qual cumprindo seu papel na origem do universo, na origem do homem e na evolução do homem também. Essas hierarquias continuam seu trabalho até hoje, orientando a nossa evolução. Então, são um agregado coletivo de criadores. O que fazem é simplesmente recusar os advaístas, com muita lógica, atribuir o ato de criação e especialmente de formação, que são coisas finitas, a um princípio infinito. Ou seja, a gente não poderia pensar em um ser limitado, circunscrito a um espaço, criando tudo aquilo que é infinito. É ilógico. E na falta de palavras mais apropriadas na nossa língua, então vamos chamar de aquilo de causa infinita, de inteligências coletivas, mas nunca um ser, um agregado finito, capaz de criar aquilo que é infinito, que é um contrassenso, um paradoxo filosófico. Para eles, para Brahman, é uma causa passiva, porque é absoluta, e o mukta, incondicionado. Recusam-lhe apenas a onisciência e onipresença limitadas, já que também se trata de atributos refletidos nas percepções dos homens,
E porque, sendo para Brahma o todo supremo, o espírito e a alma, sempre invisíveis, da natureza imutável e eterna, não pode ter atributos. O absoluto exclui naturalmente a possibilidade de toda relação com a ideia de finito ou condicionado. E quando os vedantinos afirmam que só a emanação de Parabrahman possui atributos, emanação que eles chamam de Shvara, em união com Maya e Avidya, agnosticismo ou ciência negativa antes que ignorância, dificilmente se verá ateísmo em tal concepção, pois que é impossível existirem dois infinitos ou dois absolutos em um universo, que se supõe sem limites, como se há de conceber aquela existência em si mesma, criando pessoalmente. Para os sentidos e percepções dos seres finitos, aquilo é o não ser, no sentido de que é a seriedade una, porque neste todo jaz latente sua coeterna e coeva emanação ou irradiação inerente, a qual, ao se converter periodicamente em Brahma, a potência masculino-feminina, se expande no universo manifestado. Narayana, movendo-se sobre as águas abstratas do espaço, transforma-se nas águas de substância concreta, impulsionadas por ele, que vem a ser agora o verbo ou logos manifestado. Então, tudo isso é muito complexo, mas visa a tentar explicar que não admitir a ideia de um criador pessoal, antropomórfico, que reúne em si onipresença, onipotência, que pode ser o todo-poderoso, um ponto, um ser semelhante a nós, corpóreo, localizado em uma região do universo e que de lá faz criar o todo, não admitir isso não significa ateísmo. Significa admitir somente que essa causa não pode filosoficamente corresponder à ideia que se tem de um criador, um demiurgo nas religiões monoteístas e que só pode se aproximar da ideia de inteligências criativas que emanaram o universo. Não querer chamar isso, essas inteligências de Deus, é uma liberdade. Mas aí não significa que não aceitar que essas inteligências sejam o Deus das religiões implica dizer que as pessoas, os budistas, os advaitas, os seguidores de Shankara, sejam ateus. Não, não são ateus. Eles são panenteístas. Eles não acreditam que esse ser está localizado em qualquer parte do universo em si, mas que ele permeia todo o universo, esses seres, essa causa. Eles não negam a existência dessa causa, só se recusam a atribuir a esta causa as qualidades e atributos que as religiões querem, que são, em muito, atributos limitados, características humanas, características que a nossa mente se atreveu a atribuir a esse ser. Então, isso dá um nó na cabecinha da gente? Dá. Mas é a tarefa de cada um de nós tentar expandir esse limite de nossa consciência e tentar configurar pessoalmente, em nível pessoal, uma relação com essa causa. É por isso que o autoconhecimento é a chave. Você não consegue formar para si mesmo uma ideia do que seja essa causa sem que você se veja pessoalmente, irremediavelmente conectado a essa causa.
Então, quando a gente expande o nosso conhecimento sobre nós mesmos, o nosso autoconhecimento, fica mais claro e mais fácil entender isso. Porque, afinal de contas, cada um de nós não é senão uma expressão consciente deste grande ser, um microcosmo no macrocosmo. Então, a melhor maneira de nós entendermos isso é o autoconhecimento, quando nós avançamos na nossa compreensão de nós mesmos como seres divinos, como divindades que estão experimentando existências corpóreas, existências na matéria, mas que se originaram dessa causa, se originaram do plano espiritual mais elevado. Os brahmanes ortodoxos, aqueles que mais se opõem aos panteístas e aos advaitas, classificando-os de ateus, têm que admitir, se Manu é alguma autoridade na matéria, a morte de Brahma, o Criador, ao terminar cada ciclo dessa atividade. 100 anos divinos, período que exigiria 15 cifras para ser expressos em anos comuns. No entanto, nenhum de seus filósofos entende essa morte, entre aspas, em outro sentido, que não de um desaparecimento temporário do plano manifestado da existência como um repouso periódico, como nós vimos na aula passada. Os universos são a sucessão da manifestação e do recolhimento dessa existência, que se recolhe a um ponto inescrutável do universo, passa também o que seria uma eternidade para nós ali em repouso, e depois se remanifesta num movimento contínuo. Nós vimos isso bem direitinho, simbolizado no símbolo do infinito, no Ouroboros, tudo isso na aula anterior nós vimos. Os ocultistas estão, assim, de acordo com os filósofos vedantinos advaitas a respeito desta doutrina, e demonstram a impossibilidade de aceitar-se, no terreno filosófico, a ideia de todo o absoluto fazer surgir pela criação, ou até mesmo pela evolução, aquele ovo áureo, no qual se diz que penetrou para se transformar em Brahma, o Criador, desdobrando-se este depois nos deuses e em todo o universo visível. Então, a ideia de um ser corpóreo, em si mesmo limitado, que possa fazer isso, à luz da filosofia esotérica, é absurda. Sustentam os ocultistas que a unidade absoluta não pode converter-se na infinidade, porque o infinito pressupõe a extensão ilimitada de algo, e a duração deste algo, e o todo uno não é, como o espaço, sua única representação mental e física em nosso plano de existência, a Terra, nem sujeito, nem objeto de percepção. Então, nós não podemos perceber essa unidade com os recursos limitados de nossa mente no presente estado de evolução. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Os estudos dos teosofistas do início do século XX sobre o homem e a mente nos revelam o seguinte, gente, que a mente é uma coisa muito nova do ponto de vista da ontologia, da história da evolução do ser humano. A mente é uma coisa muito nova. A mente é uma coisa muito nova e ela não está ainda no seu ápice. A gente, estudando a história da humanidade, mesmo a história dessa raça aqui, da quinta raça raiz, a gente percebe isso. Civilizações onde as coisas eram mais primitivas, civilizações onde as coisas
estão mais avançadas, e até mesmo a coexistência de umas coisas, de uma com a outra. Por exemplo, neste século XXI, nós temos Tóquio, Nova York e Xangai, com sua imensa tecnologia, e nós temos tribos isoladas na Amazônia, vivendo no que a história classifica como o período das coletas ainda. E no mesmo tempo. Então, a evolução de nossa mente não comporta ainda a compreensão de determinadas coisas. Ao passo que a gente for evoluindo como humanidade, ao passo que esse princípio humanas chegar a um maior estado de capacidade, de maturidade, a gente vai ser capaz de entender mais coisas. Aí, então, a gente vai descobrir mais coisas sobre essa realidade intangível. Mas da forma como é agora, qualquer tentativa que a gente faça de classificar, de conceituar essa causa máxima, só vai rebaixá-la. É mais racional nós concentrarmos nossa energia em procurar nos entendermos, nos conhecermos, porque uma coisa leva a outra. Quanto mais nós entendemos de nossa natureza, e o estudo de nossa natureza nos revela que somos seres espirituais, tanto mais seremos capazes de compreender essa grande realidade. E até isso, no processo de cognição, de aprendizado, vai entrar outra variável, que é de onde surge a inteligência. Existe uma obra teosófica onde o senhor Ika Taimini explica isso de uma maneira magistral. É o livro Autocultura à Luz do Ocultismo, onde ele fala do princípio búdico, de Budi. Ele diz que Budi é a raiz de toda a nossa inteligência. É um princípio um pouquinho mais elevado que nossa mente. Que ele está lá o tempo todo, nós já temos esse princípio, só que ele está como que imanente, latente. E que é justamente esse princípio búdico que, de vez em quando, ao lançar lampejos sobre a mente, nos faz perceber as coisas, nos faz aprender mais. Será com o avanço em direção ao desenvolvimento desse princípio, do princípio búdico, que nós teremos condições de compreender estas coisas. E um outro ponto, determinadas compreensões não passam pela linguagem, porque a linguagem não é capaz de dar conta dos conceitos. A palavra não é a coisa. Existem coisas que escapam do limite das imagens sonoras, acústicas e físicas, dos símbolos que nós construímos para operar nossa mente. A nossa mente percebe as coisas por meio de imagens. Ela traduz tudo em termos de imagens sonoras, imagens visuais, imagens conceituais. Certas coisas do universo são compreendidas para além disso. É por isso que determinadas verdades, determinados conhecimentos relativos à natureza das coisas não nos são acessíveis. Se tornam acessíveis a partir do momento que a gente treina determinadas organelas que nos levam a essa compreensão, no processo de iniciação, por exemplo. De maneira que um grande iniciado, um discípulo dos mestres e os próprios mestres, eles têm uma compreensão bem maior das coisas. Mas,
Se você pedir para eles lhe explicar em termos de palavras e de linguagens, para que nossa mente possa compreender, eles não são capazes. É por isso que essa busca vai ser sempre uma busca pessoal de cada um. E que a compreensão total, que a gente pode até, no imediatismo de nossa mente, principalmente nesse estágio de evolução e da civilização, onde a gente é tão imediatista, a gente quer a coisa para agora, a gente quer entender agora, nesse momento, pode parecer absurdo, mas isso é um objeto de busca constante, e a gente só vai compreender e entender aquela porçãozinha que a gente for capaz. Mas aquele aforismo de A Voz do Silêncio mostra que isso independe de nossos sentidos, porque essa verdade ela é percebida por aqueles que desejam a sua percepção. Em base pessoal, cada buscador ele vai obter para si a comprovação que ele necessita para si dessa verdade. Um buscador sincero, ele obtém essa percepção. Mas, pelo motivo já falado, de que essa percepção não pode ser traduzida em linguagem, a percepção que ele vai ter é pessoal. Ele não vai conseguir, por mais que queira, traduzir isso em linguagem, em palavra e explicar para o outro. De maneira que a busca é pessoal. A gente pode ajudar uns aos outros e deve ajudar uns aos outros como for possível. Mas a tarefa de perceber e de descobrir e de ressignificar para si é eternamente pessoal de cada um. Cada um vai perceber a sua maneira e cada um vai desenvolver a sua maneira de se relacionar com essa verdade. É por isso também que não cabe, de forma alguma, ditar normas, ditar conceitos, formular hipóteses, criar religiões, criar credos, criar sistema de crenças e tentar obrigar as pessoas a se conformar exatamente àqueles padrões que alguém criou. É uma busca pessoal. Cada um tem que lançar a mão de todos os recursos disponíveis nessa busca. Uma das coisas que mais me ajudou nessa busca foi ter encontrado a Sociedade Teosófica, que me conduziu à teosofia, porque é justamente o ambiente em que você pode pesquisar todas essas ideias, investigar todos esses conceitos, sem ser obrigado a aderir a nenhum deles em especial. Desde que você desenvolva a ética da fraternidade e do respeito, quanto mais fraterno, altruísta e respeitoso você se torna, mais você avança nisso aí. E você está livre para descobrir qual é a sua melhor forma de acessar essa realidade. Mas o trabalho de acessá-la, de ressignificá-la, é só seu. E vai se tornar mais fácil na proporção em que sua mente for se desenvolvendo nessa direção. Aí, olha, que entra os 3 pilares. Quais são? O estudo, como nós estamos fazendo agora, a meditação, que é uma coisa que cada um de nós deve empreender, deve aprender como meditar, de que forma meditar. Tem uma série de formas de meditar, cada um deve encontrar a sua. E, por último, o serviço altruísta, em prol da humanidade. Quando você se envolve nessas 3 modalidades disponíveis de avanço espiritual, gradualmente as coisas começam a fazer sentido para você. O ponto é, não espere que porque as coisas estão fazendo sentido para você,
você seja capaz de convencer alguém. Não é sua tarefa convencer ninguém. É sua tarefa se melhorar, se aprimorar, mostrar para si mesmo a diferença que isso faz na sua conduta pessoal, na sua qualidade de vida. Porque isso vale mais do que qualquer sermão. As boas ações, o reto viver é o melhor testemunho que a gente pode dar. Vale mais do que uma prédica, vale mais do que um catecismo, vale mais do que ficar ensinando horas e horas. Você se auto-corrigir, você encontrar uma maneira fraterna, humana, altruísta de viver, fazer a aplicação ética dos princípios, já é um testemunho em seu favor e em favor de que é possível e de que essa essência começou a agir na sua vida. O principal termômetro de que você está no caminho certo é justamente esse. Quando você começa a levar a sua vida de forma mais altruísta. É sinal de que você está sendo tocado por essa realidade intransferível e intangível. Bem, deixa eu ver onde nós estamos aqui. Nós estamos nesse sustentam os ocultistas. Sim, finalzinho da página 76 para quem está com o livro. Alguém, por favor, pode continuar a partir daqui, ó. Sustentam os ocultistas. Posso sim. Por favor. Sustentam os ocultistas que a unidade absoluta não pode converter-se na infinidade, porque o infinito pressupõe a extensão ilimitada de algo e a duração deste algo. E o todo uno não é, como o espaço, sua única representação mental e física em nosso plano de existência, a Terra, nem sujeito nem objeto de percepção. Se eu pudesse admitir que o todo eterno e infinito, a unidade onipresente, em vez de ser na eternidade, se transformasse por manifestações periódicas em um universo múltiplo ou em uma personalidade múltipla, tal unidade deixaria de ser una. A ideia de Locke de que o espaço puro não é capaz nem de resistência nem de movimento é incorreta. O espaço não é nenhum vazio sem limites, nenhuma plenitude condicionada, mas uma e outra coisa. E sendo no plano da abstração, a divindade sempre ignota que é um vazio só para a mente finita, e no plano da percepção maiávica, o pleno, o continente absoluto de tudo o que é, seja manifestado ou não manifestado, é, por conseguinte, aquele todo absoluto. Não há diferença alguma entre as palavras do apóstolo cristão. Nele vivemos, nele nos movemos e temos o nosso ser. É o que diz o Rishi hindu. O universo vive em Brahma. Dele procede e a ele voltará. Porque Brahman, neutro, o não manifestado, é aquele universo em obscondito. É Brahma, o manifestado, é o Logos, macho-fêmea, dos dogmas ortodoxos. O Deus do apóstolo iniciado
assim como o do Rishi, é ao mesmo tempo o espaço invisível e o visível. Em simbolismo esotérico, o espaço é chamado Mãe e Pai Eterno de 7 peles e é constituído de 7 capas, desde sua superfície não diferenciada até a diferenciada. Isso. Então, alusão aqui. Uma muito feliz correlação entre as palavras de Saulo, Paulo, o apóstolo iniciado, lá no Atos, capítulo 17, o discurso de Paulo no Areópago, em Atenas, e um Upanishad, mostrando que eles estão falando da mesma coisa, né? O apóstolo iniciado, no caso aqui, é Paulo. Então, o universo de 7 peles, as 7 dimensões das quais se fala. Né? Aqui vai ficar interessante, porque parte de perguntas. Agora, ela vai trabalhar com perguntas. Então, qual é a primeira pergunta? Vamos continuar? Eu vou ler. Uhum. Que é que foi e será? Haja ou mo universo? Existem ou não deuses? Pergunta o Catecismo Esotérico Cesar. E a resposta é o espaço. O que se recusa a aceitar não é o Deus uno, desconhecido, sempre presente na natureza, ou a natureza em abscondito, mas o Deus do dogma humano e o seu verbo humanizado. Em sua incomensurável presunção e no orgulho e vaidade que lhe são inerentes, criou o homem o seu Deus, pelas próprias mãos sacrílegas e com os materiais que encontrou em sua mísera substância cerebral, e o impôs ao gênero humano como uma revelação direta do espaço, uno e não revelado. Isso. Aí nós temos aqui uma nota enorme que precisará ser considerada. Então, essa nota 15, ela tem que ser considerada, certo? Porque, veja bem, aqui é um axioma de Rousseau, em outras palavras. Jean-Jacques Rousseau já tinha dito isso. Jean-Jacques Rousseau escreveu o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem, em agradecimento, lhe retribuiu o favor. Ou seja, o Deus das religiões, ele é fruto da mente humana. São as hipóteses, as alusões, as alegorias nos livros sagrados e fora dos livros sagrados, criadas pelos homens para tentar conceituar, explicar esta causa. E, lamentavelmente, eles foram dotando esse Deus de todos os atributos humanos que fazem com que isso seja inaceitável. Então, nós não somos ateus no que se diz respeito a negar a causa primária, imaterial, absoluta, o conjunto de inteligências divinas que pôs e põe em movimento as manifestações, as evoluções constantes do universo. Não é isso. O que nós negamos é a ideia de um Deus antropomórfico, um verbo humanizado. Lá na nota 15, vai aparecer uma série de motivos. Então, eu sugiro que marque aqui, por favor, o ocultista aceita, porque isso aqui a gente vai voltar mais tarde para ela. Né? A gente vai em busca dessa nota, que aqui nesse PDF é a nota 136. Olha. Sente-se no ar o ocultismo neste fim de século.
entre muitas outras obras publicadas recentemente, há uma que recomendamos especialmente aos estudantes do ocultismo teórico que não desejam aventurar-se muito além dos domínios do nosso plano humano em particular. Seu título é New Aspects of Life and Religion, Novos Aspectos da Vida e da Religião, por Henry Pratt. MD, quer dizer, ele é mestre neste assunto. Este livro está cheio de filosofia e de doutrinas esotéricas, algo limitado à filosofia nos capítulos finais, pelo que nos parece, há um espírito de positivismo condicionado. Apesar disso, o que se refere sobre o espaço como causa primeira desconhecida merece ser citado. Abre aspas, citando desde o livro. Este algo desconhecido, assim identificado como forma corpórea primária da unidade simples, é invisível e impalpável, como espaço abstrato de acordo. E, sendo invisível e impalpável, é, portanto, incognoscível. E desta incognoscibilidade foi que nasceu o erro de supor-se que ele é um simples vazio, mera capacidade receptiva. Mas ainda, quando seja considerado um vácuo absoluto, não há como deixar de admitir que o espaço ou existe para si mesmo, infinito e eterno, ou teve uma causa primeira, além, atrás e fora dele. Vamos organizar com a Cabala? Eins, negatividade. Vazio do ponto de vista de nossa mente, que não tem com que preenchê-la. Limite para nossa mente. Mas cheio, todo, totalidade, porque é o ponto de onde procede tudo. Então, o problema é nossa mente, que não é capaz de penetrar lá naquele véu. E não adianta. É locubrar, incognoscível, imanifesto. É algo que não apareceu ainda e que não aparece. Reverbera nas emanações e formas do universo. Mas conhecê-lo em totalidade per si, só quando se alcança o mesmo nível dele. A nossa mente não chega até lá. A mente dos iniciados chega por meio dos símbolos em meditação. A mente dos adeptos chega por quê? Desenvolveu todas as organelas ocultas, se livrou de todas as prisões do corpo material, ampliou toda a visão espiritual. Um ser de quinta iniciação, ele é capaz de conhecer tudo no universo. Os mestres dizem tudo no sistema solar. Baixa a bola. Os mestres, numa carta, pedem até óbvio. No que diz respeito ao sistema solar, a este sistema solar, nós podemos responder o que vocês perguntar, mas não perguntem nada que vá além do sistema solar. Ou seja, até um mestre de sabedoria não sabe de tudo. E olha que ele já está em compreensão, em nível de compreensão, já está infinitamente mais desenvolvido que nós. Mas quando a gente pega um símbolo como esse da Cabala, que mostra lá aquelas 3 linhas das quais eu já falei, Eins, a negatividade, Ein Sof, o ilimitado, Ein Sof All, a luz ilimitada, já é um símbolo para a gente entender isso, que existem domínios do espaço que para nossa mente são vazios. Por quê? Porque nossa mente não consegue penetrar neles. Mas que lá são cheios e são plenos. Por quê? Porque é a origem de tudo. O problema está na nossa incapacidade de compreendê-los. Aí é que nós temos que, humildemente, admitir a nossa limitação e nossa incapacidade, né?
Aí é que o ser humano ele tem que reconhecer que ele não é ainda tão pleno como algumas pessoas querem ser, né? A gente ainda está longe, muito longe. Ele continua, então. E, no entanto, se tal causa pudesse ser encontrada e definida, isso não somente imporia em transferir para ele os atributos que, de outro modo, correspondem ao espaço, no que estaríamos apenas fazendo recuar um passo longe a dificuldade de origem, sem obtermos nenhum suplemento de luz quanto à causa primeira. É página 5 da obra que ela está citando. É exatamente o que tem feito os que acreditam num criador antropomorfo, um Deus extracósmico, posto no lugar do Deus intracósmico. Muitos conceitos do Dr. Pratt, que podemos dizer que a maioria deles corresponde às velhas ideias e teorias cabalistas, que ele apresenta em forma inteiramente nova. Tá certo? Então, Francinaldo não está sendo muito otário de recorrer à cabala, não. Olha aqui. Aliás, eu estou aprendendo essa forma de pensar com pessoas como Madame Blavatsky. A fim de explicar a doutrina secreta, ela recorre à cabala direto em toda a obra. É por isso que eu me senti tocado pela cabala e escolhi até a cabala agora como minha linha de estudos mais detidas. Novos aspectos do oculto na natureza, certamente. Contudo, o espaço, encarado como uma unidade substancial, a fonte divina da vida, é, como a causa desconhecida e sem causa, o mais antigo postulado do ocultismo, anterior milhares de anos ao pater éter dos gregos e latinos. Sucede o mesmo com a força e a matéria, como potencialidades do espaço inseparáveis e reveladoras incógnitas do desconhecido. Tudo isso se encontra na filosofia ariana, sob a personificação de Vishnu, Karman, Indra, Vishnu, etc., estando, porém, expresso muito filosoficamente, com aspectos inusitados, na obra a que nos referimos. Deixa eu ver. Muito bem, terminou a nota. Terminou a nota, então voltamos para cá. Ó. O ocultista aceita. Alguém pode continuar? Posso continuar. Uhum. Peraí, deixa eu só tirar isso daqui, que senão eu não consigo enxergar vocês. O ocultista aceita a revelação como procedente de seres divinos, mas finitos, nas vidas manifestadas, mas não da vida una não manifestada, daquelas entidades chamadas homens primordiais, Jani-Budas ou Jan-Chohans, os rishis de Patanjali. Os rishis Prajapati. Isso, eu estava querendo ler a coisa errada. Os rishis Prajapati dos hindus, os Elohims ou filhos de Deus dos judeus, os espíritos planetários de todas as nações que foram considerados deuses pelos homens. O ocultista considera também a Adi Shakti, a emanação direta de Mula Prakriti, a eterna raiz de aquilo. E o aspecto feminino da causa criadora, Brahma, em sua forma acásica da alma universal, como Maya,
filosoficamente e causa da Maya humana. Este modo de ver não impede, porém, de crer em sua existência por todo o tempo em que esta perdura, isto é, durante um Manvantara. Mahamanvantara, nem de aplicar o Akasha à irradiação de Mula Prakriti, aos fins práticos. Visto que a alma corre o texto ali para mim, Frasinaldo. A alma do mundo está relacionada... Opa, peraí que me perdi. Visto que a alma do mundo está relacionada com todos os fenômenos naturais conhecidos ou desconhecidos da ciência. Certo. Para aqui um pouquinho. Para aí. Então, veja bem. As potências criadoras são essas que as religiões chamam de Elohim, de Prajapatis, certo? Na doutrina secreta são chamados de Dhyan Chohans e Dhyani Budas. São as potências responsáveis pela criação do universo material, aproximando da gente o sistema solar, os planetas, o homem, os animais e as coisas na Terra, certo? Essas potências elas foram todas deificadas nas religiões e foram chamados de Deus na Bíblia. A palavra Elohim é a primeira palavra traduzida por Deus no Gênesis. Gênesis capítulo 1. Mas até a própria palavra Elohim do hebraico, ela é um substantivo feminino e plural. Então, são deuses, deusas, pluralizado. Então, a língua em que as coisas estão escritas denuncia que são inteligências plurais. Não havia espaço para juntar tudo isso e transformar em um só Deus extracósmico. Quando ela fala de Mula Prakriti é a matéria primordial, mas essa matéria primordial ainda não é matéria concreta. É quando o pensamento divino começa a cristalizar as coisas que vão obter forma. Ela é chamada de aspecto feminino porque nela penetra Purusha, o espírito imaterial. E da junção de Purusha com Mula Prakriti começa a brotar o universo material, que é Maya, porque toda matéria concreta que esconde em si a energia é uma ilusão, porque só a energia essencial, ou Purusha, o espírito, é que é eterno. A matéria está sempre se transformando, morrendo e renascendo, morrendo e renascendo. Devido a essa qualidade de sucessivos nascimentos e mortes, é que ela é chamada de Maya. Vamos ver, então, essa nota que fala sobre Maya aqui, ó. A nota, o asterisco, nota de rodapé que fala sobre Maya. Deixa eu procurar. Depois dessa 137, melhor essa daqui. Aqui, ó, nota 138. A filosofia esotérica, considerando como Maya ou ilusão da ignorância, todas as coisas finitas, deve necessariamente olhar do mesmo modo todos os corpos e planetas intracósmicos, que representam algo organizado e, portanto, finito. Assim, a expressão atua de fora para dentro, etc., se refere à primeira parte, a autora do Mahamanvantara, ou Grande Revolução, após de uma das completas dissoluções periódicas de todas as formas compostas da natureza. Em sua última essência, o elemento do planeta, a molécula. E, na segunda parte, há um Manvantara parcial ou local, que pode ser solar ou somente planetário. Tudo aquilo que é composto
tudo aquilo que pode ser decomposto em elementos e substâncias é Maya. É o que o senhor Buda falou de impermanente, de impermanência. Somente o Espírito eterno que sustenta a vida nestas coisas é que é eterno. O restante é tudo Maya. Então, nossos corpos são Maya, nossas emoções Maya, nossos pensamentos Maya, tudo isso é Maya. Somente a nossa contraparte espiritual é éter, aplicado a tudo. Porque tudo que é composto está sujeito à dissolução, criação, recriação. É neste sentido. Então, da nota, a gente volta um pouquinho. Onde foi que nós paramos mesmo, Elido? Aqui as religiões mais antigas do mundo, essa parte. As religiões mais antigas do mundo, esotericamente, porque todas têm uma só raiz ou fundamento esotérico. São a indostânica, como é que é? Indostânica, Indostânica, nossa palavra. mazdeístas e egípcia. Então, olha, classifica, ela nos mostra quais são as religiões mais antigas. A indostânicas, aquelas religiões que surgem ali na Índia antiga, pedaço da China, Índia e um pedaço da China, mazdeístas, os adoradores do fogo, ou zoroastrianas, que envolve aquela parte da Ásia que hoje é o Irã, ali, ó, Pérsia antiga, e a caldeia, né, mazdeísta, e a egípcia, certo? Ela explica que essas são as 3 raízes religiosas mais antigas do mundo. Segue-se a dos caldeus, produto das O anteriores. Cid tem entre 15 e 20 quilos, né? Acho que a Juliane está com o áudio aberto aí. Oi, Juliane, feche, por favor, fecha o áudio, por favor. Acho que foi o gato que abriu o áudio e a câmera. Tinha uma bunda de gato ali antes. Sério? Foi o gato mesmo. Tá Sério, certo. tinha Foi o uma gato bunda de mesmo, gato ali desculpa. antes, mas tudo bem, vamos lá. Problema não. Tá. As religiões mais antigas, tá, vamos lá. Segue-se a dos caldeus, produto das anteriores. Hoje, inteiramente perdida para o mundo, exceto no sabeísmo desfigurado pela interpretação atual dos arqueólogos. Depois, passando por certo número de religiões, de que falaremos mais adiante, vem a judaica, que esotericamente acompanha a linha do magismo babilônico, como se vê na Cabala, e exotericamente é como no Gênesis e no Pentateuco, uma coletânea de lendas alegóricas. Importantíssimo. Veja bem, que ela diz aqui uma coisa interessante para nós, judaico-cristãos. Veja bem, o Gênesis e o restante, os 4 outros, que formam o Pentateuco, são a versão exotérica da Cabala. Ali tudo é cabalístico, é alegórico, é mítico, passível de interpretação. Interpretação essa que só será exata se a pessoa for possuidor das chaves corretas de interpretação. Certo? Então, é a parte mais cabalística da Bíblia.
certo? Ó, coletâneas de lendas alegóricas. Então, veja bem que temerário. Insistir na existência de um primeiro homem, de uma primeira mulher que deu origem a tudo. Insistir na literalidade de tudo que aconteceu ali. Insistir que tudo ali deve ser tido e entendido literalmente e aplicado de forma literal, sem dar o desconto temporal, evolucionário das coisas. Então, essa parte aqui é bem interessante para a gente. Aí ela diz, como é que pode ser entendida essa parte da Bíblia? Ela prossegue, então. Prossegue, Elisa. Lidos à luz do Zohar, os 4 primeiros capítulos do Gênesis são fragmentados, são os fragmentos de uma página altamente filosófica e cosmogônica. Vistos em sua aparência simbólica, não passam de um conto para crianças. Um espinho incômodo. Um espinho incômodo cravado no flanco da ciência e da lógica. Efeito evidente de karma. Deixá-los servir de prólogo ao cristianismo foi como uma cruel vindita dos rabinos, que sabiam melhor o que significava o seu Pentateuco. Foi um protesto mútuo contra a expoliação do que era um alvo. E, em verdade, os judeus levam hoje vantagem sobre os seus perseguidores tradicionais. As crenças esotéricas de que se trata serão explicadas à luz da doutrina universal no curso dessa exposição. Isso mesmo. A doutrina secreta ela traz uma explanação muito interessante de tudo aquilo ali, usando a cabala e usando outras revelações das doutrinas secretas de outras civilizações que falam do mesmo sentido. A doutrina secreta vai falar ali bem direitinho, que seriam as primeiras raças humanas consideradas adâmicas, o que seria aquela serpente, o que seria aquele fruto, tudo ali. E a cristandade ter que atrelar todos esses mitos como prefácio à chegada do Cristo nos evangelhos, ela considerou a vingança dos rabinos. Por quê? Porque deixa pontilhado de contradições o caminho. A própria existência de Jeová antes de Jesus, para um cristão que tem lógica, que começa a meditar na personalidade das duas figuras deificadas, fica inconciliável. Como é que o instrutor completo de amor que dá a vida por todos pode ser a mesma coisa que o Deus vingativo, que para livrar o seu povo mata todos os primogênitos na fugida dos hebreus do Egito. Então, essa foi o que ela considera a pequena vingança dos rabinos. Mas os rabinos, até entre eles não compartilham o conhecimento cabalístico, não, de forma alguma. O judaísmo, como qualquer religião, vai ser dividido também. Esotérico, com X, com S, essa parte que só os rabinos têm acesso, e exotérico, com X, a parte das tradições, das crenças e das celebrações, cerimônias que os judeus fazem em suas casas e nas sinagogas. Né? Eles são guardiões desses saberes, mas também, pela natureza desses saberes, como a própria doutrina secreta explica, eles não podem sair revelando a qualquer um, também não.
né? Isso é assunto para quem se prepara. Conhecer essas coisas em detalhes leva muito tempo e exige uma preparação, uma purificação daquele que quer possuir esses saberes. Então, ela continua brincando, né, com esses conceitos, explicando, expandindo. Então, ela vai falar agora de um determinado catecismo oculto. O que diz esse catecismo oculto? É uma parte do nosso estudo de hoje. É para ler? Uhum. O catecismo oculto contém as seguintes perguntas e respostas. O que é aquilo que sempre é? O espaço, o eterno, o Anupadaka, isso, anupadata. O que não tem país. Não o tem que país não ou tem tem paz? paz, Paz. certo? Gente, da divisão setenária do universo, Anupadaka é a segunda divisão. A primeira é Adi, o plano Adi. Essa aqui é a segunda divisão, Anupadaka. São os dois planos mais divinos. Adi é o plano onde encontra-se essa essência incognoscível. Anupadaka já é onde essa essência incognoscível já começa a se manifestar como inteligências múltiplas criativas. Mas Anupadaka já é dito como aquele que não tem paz. Ok. O que é aquilo que sempre foi? O germe da raiz. O que é aquilo que sem cessar vai e vem? É o grande alento. Então, há três eternos? Não. Os três são um. O que sempre é um. O que sempre foi é um. E o que sempre está sendo e vir a ser é também um. E este é o espaço. Explica, ó, plano discípulo. O uno é um círculo que não interrompido, o anel, e sem circunferência, porque não está em parte alguma e está em toda parte. O uno é o plano sem limites do círculo, que manifesta um diâmetro somente durante os períodos manvantáricos. O uno é o ponto indivisível que não está situado em parte alguma e percebido em toda parte durante aqueles períodos. É a vertical e a horizontal, o pai e a mãe, a cúspide e a base do pai, as suas duas extremidades da mãe, em que a realidade não chegam a parte alguma, porque o uno é o anel, como também os anéis que estão dentro deste anel. É a luz das trevas e as trevas da luz, o alento que é eterno. Atua de fora para dentro quando está em toda parte e de dentro para fora quando não está em parte alguma, ou seja, Maya, um dos centros. Expande-se, expiração e inspiração. Quando se expande, a mãe se difunde e se dispersa. Quando se contrai, a mãe se encolhe e se concentra. Assim se produzem os períodos de evolução e de dissolução. Manvantara e Pralaya. Está errado Pralaya. aqui, seria um L. Está errado. Tá. Erro de digitação. Manvantara e Pralaya com L. O germe é indivisível e ígneo. A raiz, o plano do círculo, é fria, mas durante a evolução e o Manvantara, o seu revestimento é frio e radiante. O alento, quente, que é o pai que devora a progênie dos elementos de múltiplas faces, heterogêneos, e deixa os que têm
uma face, e deixa os que têm uma só face homogêneos. O alento frio é a mãe que os concebe, que os forma, que os faz nascer e o que os recolhe novamente em seu seio para a formá-los outra vez na aurora do dia de... Brahma. Não, é que eu não estou conseguindo ler. Obrigada. Do dia de Brahma ou de Manvantara. Certo. Em outras palavras, tudo isso aí, em linguagem muito alegórica, é tudo que vemos dizendo nas últimas reuniões. O universo é a manifestação periódica e o recolhimento periódico de tudo isso, de todas essas inteligências. Aqui, em linguagem simbólica, ela reexplica tudo. Quando tudo está contido, quando não existe nada, do ponto de vista de nossa mente, é o pralaya. Quando tudo está manifestado, é o manvantara. E a realidade última é esse grande alento, que mantém tudo em movimento. Continua assim. Para a melhor compreensão dos leitores em geral, devemos esclarecer que a ciência oculta reconhece a existência de 7 elementos cósmicos, 4 dos quais são inteiramente físicos e o 5º semimaterial, o éter. Este último chegará a ser visível no ar até o final de nossa 4ª ronda e terá a supremacia sobre os outros na 5ª ronda. Ou seja, ainda no final desse período de tempo que nós estamos vivendo, ronda, essa manifestação desse 5º elemento da matéria, o éter, que a ciência já admite, se tornará mais clara. E ele se tornará um elemento muito usado na matéria, até possivelmente como fonte de energia lá na 5ª ronda, que nós vamos adentrar agora, no final dessa manifestação, dessa humanidade que nós estamos vivendo, início da próxima humanidade. Os 2 restantes ainda estão absolutamente fora do alcance da percepção humana. Ou seja, dos 7 elementos, né? 4 já são plausíveis, água, terra, fogo e ar. O 5º é o éter, está se tornando perceptível, e 2 outros elementos da matéria a gente só vai alcançar daqui a milênios de evolução. Aparecerão, todavia, como pressentimentos durante as rastas 6ª e 7ª da ronda atual, e se tornarão de todo conhecidos na 6ª e 7ª ronda, respectivamente. Isso, gente, há bilhões e bilhões de anos no futuro. Vamos dar uma olhadinha nessa nota 140. É curioso observar como, no revolucionar dos ciclos das ideias, o pensamento antigo parece refletir-se na especulação moderna. Cabe indagar, por exemplo, se Herbert Spencer teria lido e estudado os antigos filósofos hindus quando escreveu certas passagens de seus First Principles, Primeiros Princípios, página 482. Ou se foi, por acaso, uma centelha independente de percepção interna que o fez dizer semicorretamente. Pode ser, do mesmo modo que a matéria, uma quantidade indestrutível e fixa, deve-se supor que, ao atingir um movimento, um limite, seja qual for a direção do impulso recebido, a mudança por ele operada na distribuição da matéria sucederá, então e necessariamente, uma distribuição em sentido inverso. Ao que parece, as forças universalmente coexistentes de atração e de repulsão, que, conforme vimos, atuam ritmicamente em todas as mudanças menores do universo inteiro, atuam também ritmicamente na totalidade de suas transformações e produzem
ora um período incomensurável, durante o qual as forças de atração predominando originam uma concentração universal, ora um período igualmente longo em que as forças de repulsão prevalecendo dão lugar a uma difusão universal, ou seja, eras alternadas de evolução e dissolução. Qualquer semelhança com a doutrina secreta não é mera coincidência. Então, um cientista da época, escrevendo em suas proposições científicas, traduziu em linguagem científica o que Madame Blavatsky estava ensinando aí sobre Manvantras e Pralayas. Continuando, estes 7 elementos, com seus inumeráveis subelementos, que são muito mais numerosos que os admitidos pela ciência, não passam de modificações condicionadas e aspectos do elemento único. Ou seja, processo de emanação. Tudo que existe saiu de uma fonte só, vai emanando de dentro dessa fonte, num movimento que é sempre de dentro para fora. Este último não é o éter, nem sequer o Akasha, mas a fonte de ambos. O quinto elemento, que a ciência hoje tende a admitir, não é o éter imaginado por Sir Isaac Newton, ainda que esse lhe desse tal nome associando-o provavelmente com éter, o pai e mãe da antiguidade. Como disse Newton por intuição, abre aspas, a natureza trabalha perpetuamente em ciclos, fazendo gerar fluidos de sólidos, coisas fixas de coisas voláteis, e voláteis das fixas, coisas sutis das grosseiras, e coisas grosseiras das sutis. Assim é possível que todas as coisas tenham a sua origem no éter. O leitor não deve perder de vista que as essências apresentadas neste livro tratam unicamente da cosmogonia de nosso sistema planetário e do que é visível em torno dele após um pralaya solar. Então, mais uma vez, Madame Blavatsky e os mestres limitam tudo o que está sendo explicado à esfera deste sistema solar aqui. Os ensinamentos secretos referentes à evolução do cosmos universal não podem ser expostos, pois não seriam compreendidos nem mesmo pelas inteligências mais esclarecidas de nossa época. E parece haver poucos iniciados, até entre os de graus mais elevados, a quem seja permitido especular a respeito. Dizem, aliás, os mestres, com toda franqueza, que nem sequer os Dianchohans de alta categoria penetram jamais os mistérios, além dos limites que separam as miríades de sistemas solares daquele a quem se chama Sol central. O que se traz à luz, portanto, entende só com o nosso cosmo visível, depois de uma noite de Brahma. Aí nós vamos deixar aqui, certo? Então, tem bastante matéria para estudar. Não se espante com a linguagem. Esta é a linguagem da doutrina secreta. É impossível explicar determinadas passagens esmiuçando-as ponto a ponto, certo? Mas o nosso contato com essas ideias já vai surtindo algum efeito nas contrapartes mais sutis do nosso ser. Nós estamos fazendo cosquinhas no nosso princípio búdico. Com o tempo, a gente vai começando a entender cada vez mais este ponto. Então, nós deixamos aqui, gente, na metade da página 81, quem está usando o livro, tá certo? Ficou aqui na expressão noite de Brahma. Então, marca um pontinho. Então, na próxima reunião, nós continuaremos a partir daqui. Tá Aldo, bom? Sim.
eu gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Pois não. A gente vem aprendendo que tem uma coisa no livro que ficou bem colocada, assim, bem interessante, que fala que o incognoscível ele não pensa, né? Uhum. É até colocada como uma pergunta. Ou seja, o incognoscível, talvez eu poderia colocar também a seidade, a causa a causa desconhecida, a causa sem causa. Tem um jogo de palavras assim, mais ou menos. Para quem está habituado, seja ele um cristão, com Jeová, eu imagino que com o muçulmano, com Alá, né, qualquer religião que tenha um Deus antropomorfizado, né, eu imagino que eles associam o Deus da religião com essa causa sem fim, digamos, com esse incognoscível, né? Exato. Ou seja, já que uma coisa não é a outra, né? E como no Gênesis a gente tem a questão do Elohim, aí assim, pode ser uma pergunta boba. Eu posso supor, talvez, que Jeová, talvez algum dos outros deuses, fosse um Elohim ou não? Eu não sei se eu estou tentando encontrar agora uma razão de ser para a pessoa, esse ser chamado Jeová, né? Porque se ele não é o incognoscível, né? Então eu falo, poxa, se ele não é o incognoscível, que digamos está acima de tudo, quem ele é? Né? E aí, pelo menos lendo no texto hebraico, né, a gente tem lá, logo no primeiro capítulo, a gente tem lá os Elohims, e ele, se não me engano, o termo Jeová, o tetagrama, ele só aparece no capítulo 2, né, em algum lugar do capítulo 2, se não me engano. No Né? 3:7, Elohim e Jeová, quando se passa a falar do homem. Antes do homem é só Elohim. Certo. Então, chegando no final da pergunta, para não enrolar muito, eu posso dizer que Jeová é um Elohim? Sim, sim, porque Jeová está na esfera divina, os seres formadores da terra. Então, se trata-se de um deus lunar, da cadeia lunar, um conjunto de inteligências lunares que evoluíram num período quando nossa Lua era um glorioso planeta, em um outro Manvantara, um Manvantara anterior a esse. A explosão da dissolução daquele planeta gerou nossa Terra e gerou a Lua. E os grandes seres que evoluíram naquela cadeia foram comissionados de formar a matéria física e astral desta cadeia nossa. Então, Jeová, ele pertence a essa categoria de seres. Um Pritri lunar, deuses da esfera divina, dos Elohims, criadores, formadores do sistema solar atual, da Terra atual, da humanidade atual. Certo. Está correta a dedução. Só para finalizar a pergunta, faz sentido, poderia fazer sentido nossa, essa palavra é terrível, antropomorfizar um Elohim? Ou, assim, talvez, ainda assim eu caio no mesmo erro? Assim, não sei, para fins de facilidade, talvez. Tem algum sentido, assim, talvez? Do ponto de vista da compreensão das pessoas daquela época, fazia todo sentido. Elas só compreenderiam alguma coisa que fosse muito parecida com eles. Um deus, um rei, chefe de um clã, que tem seus comandados, né? E muitas pessoas hoje a mente só ainda atinge esse nível mesmo. É levar para um centro e transformar esse centro de força num Deus. Nem os gnósticos escaparam disso. Os gnósticos criaram o seu Idaiabaor, que corresponde a Jeová também, no início da Gnosis, lá. A fim de explicar as coisas para as pessoas, há quem precise dessa imagem para começar a entender. Atingir esse nível de abstração da doutrina secreta é uma conquista. Na cabecinha de muita gente, ainda se torna mais compreensível se eles tiverem esse centro personificado de poder, um demiurgo, a partir do qual são criadas as coisas.
Só uma percepção maior, né? Quando a gente começa com a capacidade de abstração maior, nem tudo precisa ser corpóreo, nem tudo precisa ter forma definida, as inteligências são corpóreas ou incorpóreas, aí é que a gente já pode falar das emanações. E em falando das emanações, a gente já vai poder dissociá-las, né? Em dissociando as emanações, como faz a Cabala, a gente já começa a chegar nos conceitos mais abstratos. Mas até que a pessoa desenvolva sua capacidade ao ponto de abstrair, de admitir até que existe uma coisa chamada pensamento abstrato, pensamento que não exige forma definida, que não pode ser definido em padrões tridimensionais, demora. Então, é por isso que leva as pessoas e as religiões a personificar, a limitar e atribuir atributos humanos a fim de entender essas coisas. Certo? Do ponto de vista de quem se esclarece, se torna um absurdo, mas até certo ponto foi um absurdo necessário. E do ponto de vista das pessoas que ainda acreditam nesse absurdo, não cabe a nós demovê-las de sua crença sem lhe dar elementos para que elas cheguem, para que elas se expandam. É por isso que, quando a gente fala de crenças, a gente tem que ter todo cuidado com aquilo que as pessoas acreditam. A gente não pode chegar derrubando, destronando, destruindo tudo sem colocar outra coisa no lugar. Tem que esperar que as pessoas continuem acreditando, se aquilo lhe dá um sustento ético, tudo bem. Quando aquela pessoa começar a se questionar sobre isso, sobre a palpabilidade disso, sobre a sustentabilidade disso, quando a mente já se amplia e ela começa a questionar, então a gente convida para esse novo nível de compreensão. Mas, basicamente, Leonardo, é isso. Cada um vai entender dentro do seu nível de compreensão. E, enquanto for benéfico que alguém entenda dentro daquele nível de compreensão corpóreo, centrado na figura de um demiurgo, é melhor que ele continue entendendo assim. E disso aplique o sistema ético e moral do que não ter nada. Porque a nossa natureza ela é tão primitiva que, sem os freios morais que as religiões antropomórficas nos dão, a gente mergulharia facilmente na barbárie. É melhor acreditar num Deus antropomórfico que cria leis, agora é minha vez, viu? Isso. Do que perceber que ele é uma abstração e cair no niilismo e mergulhar no materialismo selvagem e na anarquia total, onde não existem freios morais para os instintos. Como ensinou Sigmund Freud, é melhor ter medo da natureza e criar um Deus imaginário na figura do pai. E ter um limite bem definido para o id, viu? Porque o id não quer outra coisa, não. O id só quer curtir mesmo. O id é egoísta, ele quer satisfazer os desejos. O ego fica perdido. Então, vamos criar um superego. Nós temos que criar um superego. Nem que esse superego assuma as feições de um Jeová cruel. Se ele, pelo menos, nos ensinar a dominar o nosso id e conter a gente dentro dos limites morais de uma sociedade, dos males o menor. O que a gente não pode admitir é a barbárie total. Em termos sociológicos, a humanidade ainda é muito primitiva e ela precisa dos freios morais. E a religião, com o seu Deus ou deuses, é um dos mais eficientes freios morais e sociais. Desde que não se abuse dela, né? Eu concordo com Foucault que o abuso também não é nada bom, né? Você se valer de uma religião para restringir uma pessoa de todas as suas liberdades com argumentos absurdos. Aí já é levar para o outro extremo.
moderadamente. A ideia de um demiurgo, de um Deus que cria as leis, que cria um centro moral e ético, é benéfico para a humanidade até certo ponto. E onde ela for necessária, é melhor que ela continue lá. Mas qualquer pessoa que comece a questionar isso e já se dispõe a pensar de uma forma diferente, para isso existem os mestres, existem a filosofia esotérica. Se essa pessoa tiver a fim de já raciocinar em termos mais abstratos, a gente convida gentilmente a encarar as coisas do ponto de vista da filosofia esotérica. Desde que seja de leve, devagarzinho. Os mestres, em uma das suas cartas, eles disseram o seguinte: a verdade nunca chega como um ladrão ultrapassando portas e janelas aferrolhadas. E a verdade, ela precisa ser administrada como um poderoso remédio, que a diferença do remédio para o veneno é só a dose. É só a dose. Então, veja bem, é muito delicado tudo isso. Tudo isso é muito delicado. Os sistemas de crenças, eles operam com arquétipos em torno dos quais a psique das pessoas está centrada. Basta mexer com um sistema de crença desse para levar uma pessoa à loucura. Você pode deixar a pessoa totalmente sem eixo. Então, veja bem, a gente nunca deve, de forma alguma, falar, ensinar, transmitir nada que uma pessoa não esteja preparado para. E, ao fazer isso, a gente tem que respeitar bastante o sistema de crença das pessoas. Se a pessoa ainda quiser continuar acreditando daquela maneira que ela está acreditando, é porque o nível da evolução dela está naquele nível ali. Ela vai continuar ali, evoluindo naquele nível. Rejeitar aquele sistema de crenças em favor de um mais lógico, mais coerente, é papel daquela pessoa. A teosofia é uma coisa que a gente não deve sair propagando dessa forma, irrestrita, como se a gente precisasse convencer alguém de algo. A gente deve ficar na da gente, de leve, esperando a ocasião, especialmente esperando um momento em que alguém questione. Quando alguém questiona alguma coisa, aí sim a gente pode respeitosamente oferecer uma via de análise para a pessoa. Né? Mas você está percebendo, todos estão percebendo aqui, pelo grau de complexidade, a maioria das pessoas sai disso daqui correndo. E eu achei uma sabedoria muito grande dos mestres terem orientado Bertrand Kittler e o irmão dele, eram dois, Archibald Kittler e Bertrand Kittler, a organizar o volume da doutrina secreta de maneira que essa parte mais complexa fique primeiro. Por quê? Porque quem não está preparado ainda, quem não está pronto ainda para abstrair nesse nível, deixa para depois. Vai amadurecer, vai estudar, vai se preparar. Mais tarde, pega isso aqui no momento quando está mais pronto, mais centrado, e começa a fazer algum sentido sem causar problemas, sem causar dano ao sistema de crença da pessoa, o que não é nem recomendável nem necessário. Tá bom? Obrigado. É complexo. O coco é seco, a água é doce, mas o coco é seco. É isso mesmo. Então, vejamos. Deixa eu ver. Daniel está ali. Daniel está ali. Dilceia não está. Ricardo está aí ainda? Tá.
Ricardo, meu irmão, por gentileza, faça o mantra de encerramento para a gente. Ok. É o mantra da unidade, né? Você se refere? Isso, Ok. meu querido. Ó vida oculta, Licença, Ricardo. Tem uma pessoa com o microfone aberto. Feche, por favor. pronto. Vamos lá. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que a tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Está fechado o microfone. Desculpem. Muito obrigado a todos. A gente se vê de novo no próximo sábado. Tá bem?